Queridos irmãos, queridas irmãs, é com muito carinho que damos início ao Caminhando Juntos, na companhia de Maria Fernanda e Sérgio Rodrigues. E hoje nós vamos tratar de um tema constante em obras póstumas: regeneração da humanidade. Encabeçando o título do tema, existe a seguinte informação: 25 de abril de 1866, Paris, resumo das comunicações transmitidas pelos senhores M e T em estado sonambúlico. Em algumas outras traduções, tá senhoras. Tá, resumo das comunicações transmitidas pelas senhoras M e T em estado sonambúlico. Quer dizer, isso não vai fazer importância no estudo que nós vamos fazer. Faria importância, sim, para aqueles que estão estudando a participação mediúnica, né? E se nós tivéssemos observado isso antes, nós iríamos nos originais em francês para ver se é senhores ou senhoras. Mas como não vai ter importância no que nós vamos tratar, quer dizer, regeneração da humanidade, esse texto que está aqui, foi um resumo que Kardec fez dessas comunicações, dessas duas comunicações, né? Dos médiums ou das médiums, né? M e T, em estado sonambúlico. Bom, o Sérgio já fez um Momento Redenção com esse tema, mas nós decidimos trazê-lo para o Caminhando Juntos, como também, de outra feita, o Arlindo fez no Momento Redenção o tema Atmosfera Espiritual, mas que nós decidimos trazer para o Caminhando Juntos, para nós aqui, com a contribuição dele, que tinha estudado mais o tema, a gente desenvolver o tema, inclusive tentando contextualizar o tema, já que trata de regeneração da humanidade, ante o que nós estamos vivendo. E a mesma coisa vamos fazer aqui com o nosso amigo Sérgio Rodrigues. Esse tema já compôs um Momento Redenção que ele fez e ficou muito bom. Bom, vamos lá, meus dois amigos. Um abraço a todos vocês. Agradeço a presença de vocês, com muito carinho. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Jaime. Tudo bem, Fernanda? Espero que esteja tudo bem também com os amigos que estão nos acompanhando através do nosso canal no YouTube. E você, Fernanda, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês novamente. Que bom. É muito bom caminhar com esses dois amigos do nosso querido Redenção. A gente se sente um pouquinho lá. E isso é bom. Bom, no início do texto, como eu disse, é um resumo que Kardec fez das comunicações em estado sonambúlico, né? Precipitam-se os acontecimentos com tanta rapidez que já não vos diremos os tempos aproximaram-se, mas sim são chegados os tempos. Não tomeis essas palavras como anúncio de um novo dilúvio, de algum cataclismo ou de uma comoção. E explica ele ainda: convulsões parciais do globo têm se dado em todas as épocas e ainda hoje se dão, porque são inerentes à sua constituição, mas não são sinais. Entretanto, tudo que está predito no Evangelho tem que se cumprir, e neste momento se cumpre.
como o conhecereis mais tarde. Vamos lá, Sérgio, o que é que você fala sobre esse início? Bem, os espíritos, nesse resumo aqui que Kardec apresenta, eles explicam que realmente são chegados os tempos desses grandes acontecimentos previstos no Evangelho, previstos por Jesus, que foram narrados no Evangelho. Mas eles esclarecem que esses acontecimentos não se referem a flagelos destruidores, nem a uma revolução na constituição física do planeta, nem a qualquer outro tipo de cataclismo. Esse tipo de situação poderia levar o planeta à destruição, mas não é disso que se trata. Esses cataclismos, esses flagelos, essas destruições, eles ocorreram durante o processo de formação do planeta. Eram sucessivas destruições do que existia e o ressurgimento de tudo em melhores condições, né? Hoje, ainda ocorrem, de tempos em tempos, essas revoluções naturais que atingem, de um modo geral, todo o planeta. Mas são revoluções que resultam da sua constituição material e não representam os sinais dos tempos a que Jesus se referiu. São movimentos puramente materiais, de natureza geológica, de ordem material e não de ordem moral, como são os acontecimentos previstos no Evangelho que caracterizariam os sinais dos tempos que promoveriam grandes transformações na humanidade, né? Essas convulsões planetárias estão todas inseridas no processo evolutivo do planeta, né? Porque os planetas, como nós, né, espíritos, eles também evoluem, eles têm, vamos dizer assim, vida, né? Eles nascem, né, são criados, eles vivem um período e depois morrem, vamos assim dizer, uma linguagem metafórica, né? Então, durante esse período, eles vão passando por transformações materiais, né? Mas quando Jesus se referiu aos sinais dos tempos, a essas transformações que levariam à regeneração da humanidade, não eram a essas transformações que ele estava se referindo. São transformações de outra natureza, como nós vamos ver aí no curso do estudo. Isso mesmo. Porque houve época, né, que se dizia que a 1000 chegará, mas de 2000 não ultrapassará, uma coisa assim. Eu sei que estamos aqui até hoje, né? Estamos aqui trabalhando por um mundo melhor ainda e continuaremos, né? Quer dizer, vários já previram a extinção da Terra, né? Que o mundo ia acabar, mas e às vezes pior é isso. E esse noticiário de vez em quando surge aí, e alguns espíritas ainda caem nessa armadilha, né? Mas por falta de conhecimento. E agora vamos, Fernanda. Ele diz o seguinte: todas as escrituras encerram grandes verdades sobre o véu da alegoria e extraviaram-se os comentadores e ficaram adestritos à letra. Não procureis no céu os sinais precursores, porque não os vereis. E aqueles que vos anunciam abusam da vossa boa-fé. Olhai, porém, em torno de vós, no meio dos homens, e aí os encontrareis. E ele ainda diz: não percebeis que sopra um vento pela superfície da terra e que agita os espíritos?
O mundo espera alguma coisa e sente-se dominado por um vago pressentimento de uma próxima tempestade. O que você poderia trazer para nós diante desse texto aí, Fernando? Eu achei essa parte interessante também, né? Eu estou aqui com o meu livro, faz parte aqui dos meus destaques. Eu acho que convém lembrar, né, essa parte que o Sérgio falou também, que tudo segue uma ordem natural, né? As leis imutáveis de Deus, apesar de tudo que a gente vê, não são subvertidas. E nós vivemos realmente um tempo, né, em que essa frase aqui que fala, né, o mundo se acha na expectativa e como que presa de um vago pressentimento de que uma tempestade se aproxima, né, eu acho que faz muita relação com esse momento em que nós estamos vivendo, né, esse momento de pandemia, esse momento de tantas transformações, né, o mundo mudou, né, em um ano mudou muito, muito mesmo, né, mas eu acho que é muito importante ressaltar que isso faz parte, então, né, de um processo de mudança que não estamos num barco aí à deriva, né, existe sim um sentimento, uma expectativa, né, do que virá, né, de novas transformações, a gente talvez tivesse uma expectativa que um ano depois as coisas estariam bem melhores, né, e nós vemos que não. Então, ainda tem, né, aparentemente, muitas coisas estão para acontecer, mas eu acho que ter essa noção, né, de que traz aqui que há um direcionamento, né, que não, as coisas não estão fora de controle, é muito importante. E uma coisa que eu acho que é também importante pensar, né, ele fala um pouco antes disso, é que talvez a esses que faziam as predições assim do fim do mundo faltasse algum conhecimento, né, que é justamente o conhecimento dessas leis divinas, dessa chave, então, da reencarnação, né, dessa possibilidade de transformar para melhor, né, que o mundo não acaba naquilo em que o nosso olhar hoje terreno, material, consegue alcançar, né? É muito maior do que isso. Então, isso nos dá também, apesar dessa expectativa, né, também nos traz alguma esperança, né? Que há uma transformação a ser feita, há uma mudança que é inegável, né? Nós estamos observando, mas que estamos sob um comando maior, né? Ô, Fernanda, sobre isso, veja bem, ele disse, não procureis no céu sinais precursores, porque não os vereis. E depois ele diz, olhai, porém, em torno de vós, no meio dos homens, e aí os encontrareis. Fernanda, será que isso aí não está falando para nós sobre essa dificuldade que nós estamos encontrando na humanidade, no nosso país, de relacionamento entre as pessoas? É uma coisa difícil, é uma coisa complexa, não é? Porque o Espírito diz, né? Olhai, porém, em torno de vós, no meio dos homens. Não é no céu que vem sinal, não. Está entre nós, né? E o que está acontecendo entre nós, né? O que pode nos chamar a atenção, né, para que Isso. precisa haver uma mudança, Isso, né? Eu acho né? que foi um lembrete importante, né? Se nós olharmos ao nosso redor, se nós ligarmos o jornal, né, nos noticiários, há um forte indício de que é preciso uma mudança, né? Isso nós vemos em vários aspectos da sociedade, né? Nós vemos a necessidade de mudança de postura entre políticos, na sociedade de uma forma geral, entre religiosos. Se a gente assiste o noticiário, né, dia após dia, a gente vê a repetição de notícias que nos estarrecem, né, que são Isso. estarrecedoras.
nós estamos num momento de pandemia, então tem suposição de tráfico de vacina falsa, de fura-fila, e o homem, então, precisando ser chamado à solidariedade, ser chamado a uma parada forçada, porque o que é racional, o que é científico, o que é lógico, já não faz tanto sentido para alguns. Então, olhar ao nosso redor e, por outro lado, também olhar o quanto a necessidade do ser humano, né, de quem está, por exemplo, nas ruas, de quem está com fome, toca alguns corações. E é muito esquisito, né, se a gente for comparar comportamentos. Tem uma parte aqui, mais à frente, que fala, nós estamos no meio do caminho, né, somos intermediários. Então, olhamos a geração que chega e olhamos a geração que está e as mudanças que estão acontecendo. E, ao mesmo tempo, a gente vê pessoas que são extremamente solidárias, que estão nas ruas à noite, distribuindo quentinha, ao lado, entre aspas, estamos todos encarnados, moramos na mesma cidade, pessoas que estão fazendo festas e festas e festas, né? E muitas vezes as pessoas que precisariam estar dando exemplo são as pessoas que estão furando seus próprios discursos com comportamentos totalmente em desacordo com aquilo que pregam, né? Então, esses são os sinais de mudança. É preciso uma intervenção maior para que essas coisas se reorganizem. Agora, Sérgio, vamos lá. Diz o seguinte: não acrediteis, entretanto, que o mundo acabe materialmente. Ele progrediu desde o primeiro dia e deve progredir indefinidamente. A humanidade é que atingiu um dos seus períodos de transformação e a Terra vai elevar-se na hierarquia dos mundos. Não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É o mundo velho, o mundo dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo, e como a gente está vendo isso entre nós acontecer, né? E se esboroa, cada dia se lhe destaca um pedaço. Tudo se concluirá com a geração que se vai. E a que lhe suceder elevará novo edifício que a subsequente consolidarão e completarão. E aí, Sérgio? No Livro dos Espíritos, nos é ensinado que o mundo ele pode, de fato, chegar ao seu final, deixando de existir, né? Porque a matéria ela está em permanente processo de transformação. O que é eterno e impassível de transformação e de destruição é o Criador. Somente Deus é imutável. Mas os mundos não, eles são renovados. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, os mundos, eles, uma vez criados, eles têm uma destinação a cumprir. Eles cumprem uma destinação e, cumprida essa destinação, eles passam por esse processo de transformação. Como eu disse anteriormente, numa linguagem metafórica, eles morrem. A matéria que os constituía se desorganiza, se dissemina no espaço e vai dar origem à formação de novos mundos. Mas os espíritos explicam, então, que não devemos acreditar que chegou o momento do fim da Terra, pois os sinais dos tempos a que Jesus se referiu não significam a destruição do planeta. A Terra tem progredido desde a sua formação, né? Inclusive materialmente, mas tem ainda muito que progredir. Ela ainda não cumpriu a sua destinação. Então, não há que se falar em destruição. Ela precisa cumprir os objetivos para os quais ela foi criada. Por isso é que eles dizem que chegou, então, o momento, um dos períodos, da sua transformação.
da transformação do mundo terreno. Porque os mundos, eles não são iguais, né? Existem várias categorias de mundos, né? Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º, ele apresenta uma escala meramente didática para que nós possamos compreender a diferença entre os mundos, né? Apresenta uma classificação em 5 etapas. E, então, o mundo não fica estagnado na mesma situação eternamente. Ele vai progredindo. Ele começa como um mundo primitivo, passa para o mundo de expiações e provas, vai para o mundo de regeneração, e aí vai até chegar ao mundo de felicidade. A Terra, ela está ainda na segunda etapa, né? Na segunda fase desse processo progressivo. Ela está ainda como um mundo de expiações e provas, quer dizer, ela já realizou um progresso, ela já progrediu, ela saiu daquele estado natural de mundo primitivo, mas ainda tem muito o que progredir. Então, não faria sentido Deus criasse o planeta e, em meio a esse processo de progressão, deixasse que o planeta fosse destruído e ficasse todo perdido, né? Tudo que se conquistou até agora. Então, Sérgio, só um minutinho. Com o que você disse há pouco, é interessante a gente entender também, né, que, nesse caso, a Terra um dia será destruída, mas quando ela não tiver mais finalidade, né? Quer dizer, ela vai cumprir todo um processo daqui a milhões de anos, não sabemos quando isso poderá acontecer. Quer dizer, ela é um processo material, e tudo que é material, ela é transitório. Ela um dia, mas não tem nada a ver com essas transformações de que se fala, não só da Terra, como da humanidade que a habita, né? Não é um acontecimento previsível para curto prazo. Então, Isso. como você falou, daqui a milhões, ou talvez até mais de anos, ela, quando cumprir a sua destinação, quando todos os espíritos que estão aqui habitando, eles se transformarem, alcançarem a sua destinação final, que é a condição de perfeição, aí o planeta não terá mais finalidade, né? Os espíritos irão, provavelmente, para mundos celestes, e a Terra, então, passará por esse processo de transformação. Como eu tentei explicar, a matéria vai se decompor, né? Vai ser disseminada no espaço e vai dar origem a novos mundos, porque nada se perde, né? Tudo passa por uma transformação e tudo é reaproveitado. Mas o que eu queria frisar aí, Sérgio, é ele dizer que não é o fim do mundo material que se aproxima, mas o fim do mundo moral. É o mundo velho dos preconceitos, do egoísmo, do orgulho, do fanatismo, e se extingue, né? O mundo que está chegando ao seu final é esse mundo de expiações e provas, onde predomina ainda o mal, onde os espíritos, né, são perseverantes no mal, têm resistência a se regenerarem, a se melhorarem. Esse mundo é que está chegando ao seu fim. Aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, também nesse capítulo 3º, tem uma mensagem de Santo Agostinho que ele fala isso, né? Que chegou o momento da Terra passar. Isso já naquela época, né? Em 1860, pouco, né? Quando o Evangelho estava sendo escrito por Kardec. Tinha chegado o momento da Terra passar por esse processo de transformação. Agora, o que muita gente tem dificuldade de compreender, de até aceitar essa ideia, é por não se poder precisar o tempo que isso vai levar, né? Muitas pessoas perguntam, mas quanto tempo isso vai levar? Quando que chegará esse final desse mundo de expiações e provas e nós estaremos vivendo num mundo de regeneração? Isso não há um prazo, né? Não é uma coisa que se possa estipular um termo. Isso vai depender de quê?
vai depender da população espiritual do planeta, né? De nós, espíritos, nos transformarmos. Sem a nossa transformação, o mundo também não irá se transformar. E o que acho interessante é que nós, hoje em dia, lutamos aí com a questão do fanatismo, né? Lutamos aí com uma série de dificuldades, o preconceito, né? A homofobia, o feminicídio, né? Tanta coisa difícil. É esse mundo, né? Que vai ser extinto, né? Esse mundo de grandes dificuldades. Você quer falar alguma coisa, Fernanda? Pode falar. Eu acho que o Sérgio aí fez um destaque importante, né, sobre a questão do tempo, né, essa nossa talvez esse nosso condicionamento é um condicionamento, né, de ter uma data certa, né, talvez, né, vindo aí de tempos antigos, de predições, de coisas assim, com tempo determinado, porque é interessante quando a gente lê esse texto, né, como um todo, a gente está aqui pensando algumas partes interessantes, mas é um texto que tem mais de 150 anos, e quando você pega, né, algumas partes aqui, parece que isso é o retrato do que a gente está vendo todos os dias. Isso. Né? Então, ele é extremamente atual. E aí, se naquele momento se dizia, são chegados os tempos, olha como isso é um processo, né? Um processo. Como é um processo. Isso. E aí, assim, nesse momento, talvez a gente esteja considerando o período, né, em que ele foi escrito, a gente esteja testemunhando uma fase acelerada desse processo, né? A gente está contando agora, só no nosso país, mais de 310 mil mortos, né? 3 mil pessoas morrendo por dia. Então, é um processo super acelerado aí de renovação, talvez, né? Principalmente desse público encarnado, né? Que continua aí na atmosfera da Terra e tal, e que ele começa, então, a falar de uma outra destinação. Mas o quanto eu acho que é interessante a gente pensar que nós estamos sendo chamados, assim, de uma forma muito forte, né, a essa renovação moral, né, porque é um processo, assim, e aí ele fala, né, imagina, há 150 anos atrás falava, né, que era o velho mundo, o mundo dos preconceitos, do orgulho, do egoísmo, do fanatismo, sendo substituído, né, e quanto, então, a gente pode pensar assim, nossa, mas a gente é muito resistente, né, a gente é muito resistente à mudança, porque há 150 anos se fala, olha, estamos mudando, e hoje ainda a gente encontra tanto conflito, né, para cada um ser o que para respeitar as pessoas, né, as opiniões, os gostos, a gente está vivendo num momento de tanta intolerância, né, que eu acho que cabe pensar assim, nossa, a gente precisa ser mais flexível, porque o chamado vem vindo cada vez mais forte, né, para essa mudança. Eu acho interessante você trazer essa ideia de processo. É um processo que não tem um tempo determinado de 5 anos, né? Desde essa época até hoje estão acontecendo essas mudanças, né? Que a gente está, no meu entendimento, essa pandemia nos desnudou. Ela fez com que nós, né, aparecêssemos quais realmente somos. Cada um está mostrando o que é, o que tem. Você vê que muitos, e infelizmente nessas fileiras encontramos até espíritas, né? E, como você disse bem, enquanto alguns estão se isolando em casa, mantendo a disciplina necessária, a higiene, estão indo para bares, se aglomerando, mesmo com instruções das autoridades, ao contrário, estão fazendo festas, né? Então, a nossa humanidade está numa rebeldia que eu acho que nós acabamos nos desnudando nessas situações. Nós estamos nos mostrando, né, quais somos, em que estágio, né? É esse tipo de situação, de preconceito, de tudo isso que está ocorrendo, dessa violência moral
e ela deverá desaparecer daqui, né? É esse o sinal que está entre os homens, diz os espíritos aqui, né? Continuam eles. Para que os homens sejam felizes na Terra, Fernanda, é preciso que seja habitado exclusivamente por bons espíritos, encarnados e desencarnados, que não cogitem senão do bem. Chegado esse tempo, haverá grande imigração entre os que, ora, o habitam, não sendo mais dignos da terra transformada, os que fazem o mal pelo mal, sem que os afete o sentimento do bem, serão excluídos daí, porque se continuasse, manteriam a perturbação e a confusão e seriam obstáculos ao progresso. Eles irão espiar o seu endurecimento em mundos inferiores, para onde levarão os conhecimentos adquiridos, tendo por missão fazê-los progredir. Serão substituídos na Terra por espíritos mais adiantados, que farão reinar aí a justiça, a paz, a fraternidade. Muito interessante, hein, Fernanda? Acaba que sendo, né, novamente uma mensagem de esperança, né? A gente, de fato, né, e aí continua, né, chamando para a gente que está aqui, para essa responsabilidade. Se nós queremos, de fato, sermos felizes com todas as questões, né, que envolvem viver no mundo de provas e expiações, para que isso aconteça, nós temos que ser bons, né, na medida do possível, aí dentro das nossas limitações ainda desse momento, porque é o que ele começa a falar, né, para que na Terra sejam felizes os homens, preciso se faz que somente bons espíritos a povoem, encarnados e desencarnados. Então, assim, engraçado, eu faço uma leitura todo dia de um livro daquela coleção Fonte Viva, né, e dia após dia as mensagens são relacionadas à ação, precisa de ação no bem. E é isso, né? A gente precisa, dentro do nosso micro-universo, se movimentar para contribuir de alguma forma, sermos úteis de alguma forma a partir do nosso conjunto de valor. Então, é só assim que vai melhorar. Não tem jeito, cada um tem que fazer a sua parte, não tem como a gente se eximir dessa responsabilidade. Num processo, né, considerando esse processo de aprimoramento dessa comunidade aí, nesse grupo de espíritos que povoam a Terra, em algum momento, né, e aí ao longo do tempo, essa população vem mudando, né, como ele fala aqui. Então, como já chegou esse tempo, uma grande migração nesse momento se opera entre os que o habitam, os que praticam o mal pelo mal, alheio ao sentimento do bem, delas serão excluídos, né? Então, a gente volta aí a outros textos, né, que os bons herdarão a terra e tudo mais. Então, vão sendo excluídos os outros. E como um olhar para frente, né, e que traz alguma mais esperança, fala que esses que serão excluídos serão substituídos por espíritos melhores, que farão reinar entre si a justiça, a paz e a fraternidade. Então, e esses outros que estão saindo irão para outros mundos, né, inferiores, que com já o seu conhecimento farão com que esse mundo possa avançar. Então, nós estamos no curso, né, certamente desencarnaremos. Então, dependendo dessa semeadura, né, que nós estamos fazendo agora, nós podemos começar a fazer um plano aí futuro, né, para as nossas próximas encarnações, né, o nosso futuro, né, é num mundo melhor, né, o nosso futuro é num mundo mais inferiorzinho, que a gente possa levar o nosso conhecimento. A gente começa a fazer essa previdência da vida futura, né, agora. E agora, o processo é esse. O que eu acho interessante é o seguinte, veja, os que ainda endurecidos, como falam aqui, né, eles não vão para o inferno, do qual não vão sair mais.
Veja, é uma proposta muito interessante. Eles vão ser levados para um planeta em comunhão com a situação moral deles, né? E eles vão levar o conhecimento que adquiriram aqui. Esse planeta estará na condição primitiva, né? E eles vão reencarnar lá, levando o conhecimento que obtiveram aqui, ajudando aquele povo a progredir, como houve com a Terra no seu início, né? E veja que tudo isso se encadeia, não são coisas, vamos dizer assim, criadas especialmente para atender isso ou aquilo. Não, é um processo, como você falou, um processo que todos são levados a progredir. Esses que estão endurecidos, eles não é punição de Deus, não. Eles vão ser tirados daqui, não é como punição, é para que eles possam ir para o mundo mais afim com as suas condições, né? Onde eles possam... Pode falar. Não, e eu acho que uma forma também de ver é que a gente está falando, né, que todo esse processo, né, a regeneração da humanidade é um processo, e é um processo colaborativo. Então, assim, não há aquele céu, né, em que, opa, tudo bem, cumpri minha parte, agora eu deito aqui como umas uvas, não tem essa, tem trabalho. E não tem também aquele inferno para ficar lá só ardendo. Não, meu amor, é sempre trabalho. Se você evoluiu, trabalha e progride com o outro. Se você ainda não evoluiu, progride, né? Trabalha, contribui com seu amiguinho que precisa conhecer um pouco mais. Então, assim, é um processo colaborativo, é um processo de trabalho, né? Não tem aprendizado feito só na vida contemplativa, né? Seja em que cenário for. Então, somos todos sempre chamados a contribuir, né? Então, ele fala aqui, agora, Sérgio, ele fala aqui numa geração que sai e numa geração que chega, né? Então, ele diz, a época atual é de transição, já se misturam os elementos das duas gerações. Quem estiver de fora assistirá a partida de uma e a chegada de outra, sendo certo que ambos se assinalam no mundo pelos caracteres que lhes são próprios. As duas gerações que se sucedem têm ideias e projetos completamente opostos, pelas disposições morais e, principalmente, pelas intuitivas e inatas, é fácil conhecer a qual das duas pertence cada indivíduo. Aí, Fernando, ele dizendo que é fácil conhecer, né, pelas disposições morais e principalmente pelas intuitivas e inatas, é fácil conhecer a qual das duas partes cada indivíduo pertence, né? A nova geração, continua ele, devendo firmar a era do progresso moral, distingue-se por uma inteligência e uma razão, geralmente precoces, de par com o sentimento inato do bem e as crenças espiritualistas, o que é sinal evidente de anterior progresso. E, Sérgio, o que você fala sobre isso, Sérgio? Esse novo mundo, né, que vai surgir na Terra transformada, regenerada, ele terá que ser habitado por espíritos melhores que os que atualmente habitam o planeta, né? Claro, serão espíritos ainda não perfeitos, ainda não puros, mas espíritos já dispostos a se melhorarem, espíritos que não mais perseveram na prática do mal, espíritos que façam da prática do bem a norma de suas existências, suas propostas de vida. E o surgimento desses espíritos implicará numa nova geração, né? Uma nova geração que habitará o planeta. Mas isso se dará de modo lento, de modo gradual, sem grandes comoções, sem grandes acontecimentos terríveis que são previstos em muitas profecias que foram feitas com base nessa previsão de Jesus. Tudo com uma mudança dentro da ordem natural das coisas. Cada criança que nascer, dizem os espíritos,
trará um espírito melhor, mais adiantado, para o lugar de um espírito atrasado. Não serão espíritos que foram criados melhores, porque aí estaria havendo um privilégio por parte da criação, mas serão espíritos com um certo grau de adiantamento, espíritos que já realizaram conquistas, espíritos que já avançaram mais no caminho da evolução. E como eles dizem aí na mensagem, esse processo já começou, né? Já está em curso, e já está havendo, já desde aquela época, uma grande migração de espíritos que se opera entre a Terra e outros planetas, com o objetivo de que essa transformação se dê de modo mais rápido. Ou seja, espíritos que vêm de outros planetas aqui para a Terra para impulsionarem o progresso. E aqueles que não se adaptarem à nova condição, esses terão que ser afastados do planeta, terão que ser transmigrados daqui para que eles não atrapalhem o processo de evolução, como já aconteceu em sentido inverso em outras épocas, né? Que a Terra recebeu uma coletividade de espíritos que também foram banidos de seus planetas de origem porque não se adaptaram à nova condição que esse planeta estava ingressando. Vieram aqui para a Terra e, como a bondade de Deus ela é imensa, como você já destacou, já, em vez de encaminhá-los para um castigo eterno, para o fogo eterno, Deus lhes dá a oportunidade de se regenerarem, de recuperarem o tempo perdido. Porque vindo aqui para um planeta, eles estão saindo daqui da Terra, indo para um planeta mais atrasado, condições de vida mais difíceis, eles levarão todas as conquistas que eles já realizaram aqui na Terra. Nada será perdido. Então, eles levarão os conhecimentos adquiridos e ajudarão também esses planetas para onde eles serão destinados a também impulsionarem o seu progresso. Tudo dentro de uma ordem natural, sem grandes sobressaltos. Eu acho que quanto mais a gente estuda essa base da doutrina, mais satisfeito a gente fica de ter, da adesão ao espiritismo, né? Porque isso, você vê, né? É um processo constante. As leis imutáveis de Deus estão funcionando constantemente, impulsionando progresso. E, Fernanda, veja bem, com relação a esses excluídos, isso é que eu acho também, você vê que beleza. Diz a mensagem: não pensem, porém, que em virtude da falada imigração, todos os retardatários serão expulsos da terra e atirados para mundos inferiores. Muitos destes tornarão a vida terrena, por terem sido vítimas da influência das circunstâncias e do exemplo. O envoltório era neles pior do que o âmago. Uma vez subtraídos à ação da matéria e dos preconceitos do mundo corporal, eles, em crescido número, verão as coisas muito diferentemente do que lhes parecia em vida. Tendes inúmeros exemplos disso. Serão ajudados pelos espíritos beneficentes que procuram esclarecê-los e mostrar-lhes o falso caminho que seguiram. Pelas preces e exortações, podeis também contribuir para que melhorem, visto como a perpétua solidariedade entre vivos e mortos. É interessante isso, né, Fernanda? Quer dizer, sim, porque a gente parte do princípio, todo mundo que é mal vai sair daqui, mas ele está mostrando que não é bem assim. Cada caso é um caso, né? Há casos que essa maldade, fala você melhor. É interessante isso, né? Até para a gente também deixar de ter um pensamento tão radical, né? Ou isso. É preto ou é branco. E tem aí tantos matizes, né? Também, até nessas personalidades que de alguma forma a gente identifica como ele fala aqui, né?
que sejam, né, espíritos retardatários, né, de alguma forma, porque muitas vezes, como ele está falando aqui, faltava o exemplo, né, faltava esse impulso para tomar caminhos, fazer escolhas diferentes. E aí, desencarnados, né, podendo ter uma outra visão daquelas oportunidades, há um novo ânimo, né, um ímpeto e a possibilidade realmente de fazer diferente, né, e ter uma nova experiência terrena mais proveitosa, né, nesse sentido da prática do bem. Então, às vezes, o que falta é o estímulo, né, o que falta é o exemplo. Então, quanto é importante ter um exemplo, né, ter um bom exemplo, né, seja na mídia, seja de uma pessoa pública, seja de um parente, né, alguém que dá bons conselhos, que puxa, que acredita, né, eu acho hoje, assim, vendo, conversando, né, estando mais próximo de jovens, como é importante que alguém diga que acredita, né, que aquela pessoa é boa, que tem valor, né, que tem possibilidade, porque para dizer que é ruim, que não serve, ou para atrair para coisas inadequadas, tem muita gente, né? Mas para dizer, eu acredito em você, que você pode ser melhor, fazer diferente, não vou deixar isso acontecer, né? Dar aquele estímulo para a pessoa sair, de repente, de uma situação inadequada, nem sempre as pessoas estão realmente disponíveis, né, a fazer isso pelo outro, mas é possível e é útil, né? Surte bom efeito, como ele fala aqui, muitas vezes a casca, né? As questões exteriores, a situação, a circunstância é pior do que o âmago, né? Do que a real essência. Às vezes a pessoa se deixa levar, né? E talvez não precise ser assim. Em outras situações, talvez só realmente um distanciamento maior, né, só se desvencilhar desse corpo é que possa promover realmente essa mudança. Mas eu acho que poder fazer esse movimento em prol de alguém, né, e acreditar e dar uma palavra de estímulo, acho que a gente nunca perde. O outro pode perder, se realmente não quiser ouvir ou aproveitar a oportunidade, mas a gente não perde por acreditar ou por tentar, né, ajudar alguém. Isso. Ô Sérgio, vamos lá. Um dos característicos distintivos da nova geração será a fé inata, não a exclusivista e cega, que divide os homens, mas a fé racional, que esclarece e fortifica, que os une e confunde no mesmo sentimento de amor de Deus e do próximo. Com a geração que se extingue, desaparecerão os últimos vestígios da incredulidade e do fanatismo igualmente contrários ao progresso moral e social. Fala alguma coisa para a gente aí, Celso, Sérgio. Essa nova geração, ela trará a fé raciocinada, né? Aquela Isso. fé que Kardec já ensinou há 150 anos. Uma fé verdadeira, uma fé que independe de cultos, independe de dogmas, não mais uma fé cega, exclusivista, que é o que leva à divisão dos homens, né? Aquelas pessoas que acham que só a sua fé é que é a certa, só a sua fé é que pode levar ao progresso, levar, como eles dizem, levar para o céu, né? Não será mais uma fé baseada em dogmas. Será uma fé que trará raciocinada e que trará esclarecimentos. E tudo aquilo que o homem entende, ele aceita com mais facilidade e é fortalecido, né? As suas ideias, o seu sentimento é fortalecido. Com essa geração, então, desaparecerá essa incredulidade que é gerada por esses dogmas, por esses conceitos, alguns até contrários à ciência, que não se renovam, né? E que levam muitos à incredulidade, porque não aceitam esse tipo de ideia, esse tipo de conceito. Então, essa nova geração trará esse progresso, né? Com relação à fé,
E há também um progresso moral, um progresso social. As paixões inferiores, eles não trarão mais essas paixões inferiores. São espíritos que já começaram a se libertar do egoísmo, do orgulho, de preconceitos sociais, de preconceito de raça, terão inteligência jamais desenvolvida, precoce, e isso nós até vemos com muita facilidade hoje, né? Essas crianças que nascem aí hoje, mais novas, né? Mais recentemente, como elas são espertas, inteligentes, né? Elas aprendem tudo muito rapidamente. Principalmente com a informática, né, Sérgio? Eu ia falar, aprendem a mexer em computador, televisão, elas dão aula na gente, né? Então, são gerações, espíritos que já evoluíram mais, né? No sentido intelectual, né? Quanta coisa nesses termos meus netos me ensinam, né? É com celular, é com o laptop, quanto eles me ensinam. Mas, Fernanda, eles dizem aqui, a mensagem diz aqui ainda o seguinte: mas daqui até lá, quantas lutas a sustentar contra os seus dois grandes inimigos, a incredulidade e o fanatismo, os quais, coisa inaudita, se dão as mãos para combatê-lo. O Espiritismo, não duvideis, triunfará da luta, porque está nas leis da natureza e será por isso imperecível. Vede por qual mutirão de meios as suas ideias se espalham e penetram em toda parte. Acreditai que esses meios não são casuais, mas providenciais. Não tardarão os campeões distintos entre os mais considerados e conceituados a apoiá-lo com a autoridade dos seus nomes e exemplos, a impor silêncio aos detratores, porque a esses ninguém ousará chamar loucos. O que você poderia dizer sobre isso, Fernanda? Essa parte, né, que o senhor falou sobre as lutas, né, antes disso vem uma parte que fala que o espiritismo, né, por toda a mudança que faculta aí aos comportamentos e às ideias, vai ser a base, né, tornar-se a base de todas as crenças, ponto de apoio das instituições, mas até lá conta a luta, né, e eu acho que é isso, né, Aí, Fernanda, luta contra... Fernanda, você me permite só um adendo? Parece-me que é a doutrina espírita, né? Sim, essa sim, espinha dorsal que é a doutrina espírita, e não tem nada a ver com o movimento espírita, né? Sim, sim. Antes já falava, né, que tem toda uma série o meu está assim, o espiritismo é a senda que conduz à renovação, porque destrói os dois maiores obstáculos que se opõem a essa renovação, a incredulidade e o fanatismo, porque facultam uma fé sólida e esclarecida. Então, essa possibilidade, né, isso independe do movimento, né, de se ter uma fé sólida e esclarecida, né, tomando aí por base do comportamento das pessoas, né, do comportamento e da educação das crianças e dos jovens, né, é possível transformar, então, mesmo, né, tanto sociedades como instituições, o que ele fala mais adiante, né, e dentro dessa perspectiva de, a partir, né, dessa fé sólida e esclarecida, combater a incredulidade e o fanatismo. Quantas dificuldades nós vemos hoje em virtude da incredulidade e do fanatismo, né, em relação a várias questões, né, tanto as questões religiosas e até mesmo, né, surpreendentemente para tempos como esse, como as questões científicas. E né, esse corpo, né, dessa doutrina que se estabelece a partir do método científico, obviamente, privilegia esse raciocínio crítico, né, e privilegia a ciência. Então, pensar nas transformações que essa nova geração e que esse entendimento
trazem para a sociedade, nos faz olhar, então, para um futuro aí também, né, de uma forma mais esperançosa, mas sabendo que há um processo aí de luta, né, e de dificuldades, até que isso se torne algo tão comum no discurso, né, e comum independente até desse rótulo, né, de ser espírita, né, mas pelo bom senso, né, que essa fé, que esse entendimento pode nos trazer. E aí ele fala, né, olha, pode ficar tranquilo, o espiritismo sairá triunfante dessa luta, ficai certos, porque está na lei da natureza. Isso também é tão interessante, né? Assim, como está na lei da natureza, a necessidade de que tenhamos paciência, né? Porque as coisas vão acontecer. Claro que depende de nós também, dar a nossa contribuição para que as coisas aconteçam da forma mais tranquila e favorável até para nós possível, né, porque essa é a nossa filosofia de vida, né, mas essas transformações acontecerão porque elas estão na natureza. Ele fala, observar a multiplicidade de meios, porque as ideias se espalham e penetram em toda parte. E é real, né? Cada vez mais a gente vem observando a multiplicidade de meios pelos quais as ideias se implantam. Então, o discurso acaba se tornando uníssono, mesmo que sejamos partidários, às vezes, de religiões diferentes, porque o cerne é comum, né? A forma de observar, por exemplo, a imortalidade da alma através da arte, né, através dos filmes, através do teatro, através da música, como que isso facilita o conhecimento, né, democratiza essas ideias. Então, são quantos meios, né? Eu acho que é bom também a gente poder sair um pouco desse âmbito de tantas coisas negativas e poder olhar também para esses avanços, né? E ele fala, então, se espalha e penetra por toda parte. E aí é interessante que ele fala, crede que esses meios não são fortuitos, isso não é acaso, né? São questões providenciais. E quanto mais pessoas adeptas e pessoas sérias, né? Aí a gente volta lá na origem, lá dos estudos de Kardec, né? Que as pessoas sérias, envolvidas, né, com todo aquele estudo e descobrindo o que toda essa ciência nova, né, que os espíritos traziam, o quanto que isso fortaleceu a doutrina. Então, ele fala aqui, crede que em breve surgirão, as nossas traduções são diferentes, né, mas a minha fala, surgirão campeões que em voz alta se proclamarão tais entre os de maior consideração e mais acreditados. Então, as autoridades, terão autoridade para falar do assunto, né? Então, quanto mais fortalecidos estivermos na fé, quanto mais presentes estivermos na vida pública, né? Cada um tem a sua vida pública, né? Não precisa estar na televisão, né? A sua vida pública pode ser dentro da sua família, pode ser do seu grupo de trabalho, enfim, né? Quando você se relaciona. Quanto é importante, né? Ter esse exemplo de conduta, né? Na sua fala, enfim. Fernanda, quando ele fala aqui, desperta fé sólida e esclarecida, como você pontuou, veja bem, é uma responsabilidade muito grande para nós espíritas, porque essa fé sólida e esclarecida, claro que ela vai produzir em nós comportamentos e atitudes mais coerentes com essa nova geração, com a proposta do bem. E a gente está vendo, está assistindo espíritas aderindo a propostas de violência, espíritas aderindo a propostas que, no meu entendimento, não corresponde à proposta que não só Kardec e esses espíritos estão propondo aqui, como Jesus também propôs, né? De você ser indulgente para com as imperfeições dos outros, perdoar as ofensas, e daí por diante, né? Bom, mas, Sérgio,
nós já estamos quase encerrando. Vamos lá. No final, no último parágrafo, ele diz: felizes aqueles que sucumbirem na luta contra a força. Quer dizer, nesse embate aí, né, de tempos chegados, né? Felizes aqueles que sucumbirem na luta contra a força, mas opróbrio para aqueles que no mundo espiritual sucumbirem por fraqueza e pusilanimidade. As lutas fortificam a alma. O contato do mal faz apreciar melhor as vantagens do bem. Sem as lutas, que estimulam as faculdades, o espírito deixar-se-ia levar pela indiferença, aliás, funesta, ao seu desenvolvimento. As lutas contra os elementos desenvolvem as forças físicas e a inteligência, e contra o mal desenvolvem as forças morais. Sérgio, esse parágrafo final é expressivo, né? Sem dúvida. Porque, como os espíritos dizem, né, no Livro dos Espíritos, o espiritismo vai triunfar, ele vai ser o futuro das religiões, quer dizer, não que todos se tornarão espíritos, mas ele vai passar a nortear o processo religioso, né? Os princípios espíritas passarão a ser aceitos por todo o processo religioso. Mas ele teria que enfrentar grandes lutas, teria que passar por grandes lutas, porque contrariaria muitos interesses, né? A religião sempre foi um instrumento de domínio, né? Domínio econômico, de domínio geopolítico, sempre se usou a religião com esse fim. E o espiritismo, na medida em que ele mostra que é dispensável, né, esse religiosismo formal, que o importante é você seguir esses princípios cristãos, ele contraria muitos interesses, né? Contraria interesse. Hoje a gente está vendo aí o processo religioso submetido a um verdadeiro comércio, né? São empresas com fachada de igrejas, que só tem o objetivo de faturarem, né? Receber dinheiro. Então, o espiritismo contraria tudo isso. Então, teria que enfrentar esses interesses, passaria por essa dificuldade. Mas que, ao final, ele triunfaria porque ele é a expressão da verdade, ele é a expressão da natureza. E é importante também destacar, que nós ainda não destacamos, uma das suas da importância do espiritismo é destruir o materialismo, não aquele materialismo filosófico, científico, que alguns procuram estudar, mas o materialismo prático, né? Que se vivencia no dia a dia, ou seja, aquelas pessoas que só dão importância às coisas materiais e deixam as questões espirituais, os verdadeiros valores, em segundo plano. E o espiritismo veio para destruir esse tipo de pensamento, essa ideia, mostrando onde estão os verdadeiros interesses do homem, que não está nas coisas materiais, que são sempre transitórias, que um dia terão que ser deixadas aqui, mas estão naqueles valores que são definitivos, que os homens, uma vez conquistados, não se perdem mais. Aqueles tesouros que Jesus falou que as traças não corroem, os ladrões não roubam e a ferrugem não consome. Então, o espiritismo vem mostrar onde está o verdadeiro interesse do homem, né? E que a vida futura é uma realidade, como demonstra pelo testemunho dos próprios seres que já estiveram aqui na Terra, mas que a condição em que nós vamos nos encontrar nessa vida futura depende do modo como nós estamos vivenciando o presente. Então, tudo isso, o espiritismo exerce um papel importante na transformação da humanidade. E nós esperamos que a doutrina venha se propagar cada vez mais para que a humanidade compreenda, né, a necessidade dessa transformação. E, infelizmente, alguns ainda resistem. Certo. Essa questão do aspecto religioso do espiritismo
eu sempre tenho muito cuidado com ele, porque, pelo que a gente estuda, presencia, assiste, a gente percebe que é por esse aspecto que penetram propostas totalmente equivocadas. E, olha, você sabe que eu encontrei em Emmanuel, eu pretendo fazer até um momento de redenção sobre isso. E no livro que a Fernanda gosta também, Fonte Viva, de Emmanuel, um livro excelente, né? O capítulo 153, Ouçamos, em que ele usa uma palavra, uma passagenzinha de Marcos, e que está, e logo os chamou. Quer dizer, Jesus chamou os discípulos. E aí Emmanuel comenta o seguinte: em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Todavia, podemos imprimir significado mais amplo. E daí ele continua mostrando que não é bem isso, não. É fazer o bem, é ter atitude. Então está aí Emmanuel. E foi Emmanuel também que disse, certa feita, que o aspecto religioso é o aspecto principal do Espiritismo. Quer dizer, no entendimento de Deolindo Amorim, os três aspectos, eles se entrelaçam de tal forma que, necessariamente, não há um melhor do que o outro, né? Quer dizer, porque um é consequência do outro, né? A filosofia é consequência da ciência espírita e a moral é consequência da filosofia, apontando para a moral proposta, a moral genuína de Jesus, né? Eu achei essa colocação de Emmanuel aqui, porque quando ele falou que o principal aspecto do Espiritismo era o aspecto religioso, isso foi um abalo, as pessoas começaram a achar que rezar demais só faltavam ajoelhar, né? Infelizmente. Agora, Emmanuel esclarecendo aqui, ele está claro. Em alguns círculos do cristianismo, semelhante passagem, e logo Jesus chamou os discípulos, né? Alusiva ao encontro do Senhor com os discípulos, é interpretada simplesmente como sendo um apelo do Cristo ao ministério religioso. Não, 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 não. Não é não, é para outra coisa. E aí ele começa a explicar. E hoje a gente assiste aí vários vídeos interessantes falando sobre a espiritualidade na ação. Isso sim, não é isso? E olha, meus amigos, considerando o título do tema Regeneração da Humanidade, eu passo a vocês para as palavras finais, por delicadeza, primeiro para Fernanda, né? A nossa querida companheira. Bom, então, mais uma vez agradeço, né, a oportunidade de conversar com vocês, é sempre uma boa oportunidade de rever, né, os textos e ouvir outras opiniões, outras contribuições. Obrigada pelo convite e que nós possamos estar aí comprometidos, né, com essa ação transformadora, né, que nós estejamos comprometidos com essa mudança para melhor. E aí, Sérgio? Bom, Jair, mais uma vez foi uma grande satisfação, né, participar dessa reunião, desse estudo, que esperamos tenha sido proveitoso não só para nós, como para os amigos que nos acompanham através do canal do YouTube, e que a gente reflita bem sobre essas ideias que foram aqui expostas, para que venhamos dar a nossa contribuição nesse processo transformador do planeta. Isso, meus irmãos, eu agradeço muito a Fernanda e ao Sérgio pela companhia, pela ajuda na reflexão de um tema tão importante ante a atualidade, né? Ante todos esses fatos que estamos vivenciando. E quando ele fala em fé esclarecida, né?
é preciso que tenhamos em mente a nossa postura como cidadãos e espíritas que somos. Não esqueçamos de nos vacinar. Veja, por favor, você observe aí o calendário de vacinação para ver o dia, porque isso é importante. É isso que vai ajudar a controlar essa pandemia que está ceifando muitas vidas no nosso país. É isso que vai controlar, é a vacina. Vamos nos vacinar. Olha, espírita negacionista não pode ser. Ou é uma coisa ou é outra. Não pode. Espírita negacionista, olha. Não existe. Nem? O quê, Fernanda? Isso não pode existir, né? Pode, diante da própria. Ou não conhece o espiritismo, é um simpatizante da doutrina que não a conhece, né? Não é, Sérgio? Você não acha isso? Ele não é nem espírita, nem negacionista, não é nada. Olha, meus amigos, você vê que ambiente bom que esses dois amigos criam para que a gente possa conduzir esse Caminhando Juntos. Muito obrigado aos dois, muito obrigado a vocês pela companhia, muita paz, que o amor de Jesus nos acolha a todos, nos ajude a caminhar com os pés no chão e o coração e as mãos voltadas para a prática do bem. Um afetuoso abraço para todos vocês.